Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Lucas 7, 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhes com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhes disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. O tema da nossa meditação é muito amado, muito perdoado. Muito amado, muito perdoado. Lucas capítulo 7, nós temos aqui 3 milagres. Se você olhar versos de 1 a 10, você tem a cura do servo do centurião. Dos versos 11 a 17, você tem a ressurreição do filho da viúva de Naim. O terceiro milagre, o perdão e a restauração de uma mulher pecadora. Desses 3 milagres, sem dúvida, o maior deles é o terceiro. Primeiro, porque esse milagre atende a nossa maior necessidade. Se a gente passasse no telão aqui os pecados que vocês têm, que nós temos, eu não saberia qual seria a sua reação. Todos nós que estamos aqui precisamos do perdão de Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Segundo, ele é maior porque produz os melhores resultados. O filho da viúva morreu de novo, o centurião morreu de novo, e ambos podem ter ido para o inferno. Mas essa mulher, ao receber o seu perdão, Jesus diz para ela: vai em paz, a tua fé te salvou.
Terceira razão, porque esse milagre é o maior de todos os milagres. Porque exige o preço mais alto. Jesus curou tocando, Jesus curou ordenando, mas para nos curar do pecado, Ele deu a sua vida. Ele subiu a uma cruz, Ele desceu a um sepulcro, Ele ressuscitou, Ele pagou o preço da nossa redenção. E se você acha que não tem motivo nesta manhã para estar feliz, para adorar a Deus, eu quero dizer que você que é crente, você que é convertido, você que é salvo, você já recebeu o maior de todos os milagres. Amém? Mas vamos para o texto. O texto pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, um jantar. Segundo, uma parábola. Terceira, uma lição. Versos 36 a 39, o jantar. E eu quero que você não confunda esse jantar dado por um fariseu a Jesus. Não tem nada a ver com o que aconteceu lá em Betânia, Mateus 26, Marcos 14, João 12. Esse jantar aqui é único, é um registro único dos evangelhos. E provavelmente aconteceu na Galileia, provavelmente na cidade de Cafarnaum. Diz o texto que um dos fariseus convidou Jesus. E Jesus então, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Mas de repente, entra naquela festa, naquela ceia, naquele jantar solene, cheio de pessoas importantes, fariseus, uma mulher. Veja no versículo 37 o que diz. E eis que é uma mulher da cidade. Ela morava na cidade. Ela era conhecida na cidade. Ela é chamada de mulher pecadora. Mulher pecadora. E aqui me chama muita atenção, porque a Bíblia não descreve que pecado é esse. Se ela fosse uma mulher casada, ela deveria ser punida com a pena do apedrejamento. Se ela fosse uma mulher judia. Mas não diz nada. E as implicações aqui é que os pecados dela poderiam ser pecados sexuais. Se ela fosse uma mulher de programa, uma prostituta. E provavelmente ela já tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Mas sabendo ela que Jesus estava ali, ela entra ali para adorá-lo, para agradecê-lo. E Jesus, como de costume, sentado, inclinado para a mesa, com os pés para trás, essa mulher então, diz o texto, regava com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Essa expressão chorando é a mesma expressão usada por Pedro ao ser confrontado no seu pecado de negação. Diz que Pedro chorou amargamente. E essa mulher então, ela está chorando aqui o seu arrependimento. Ela sabia que ela era pecadora, e ela sabia que Jesus era a solução para os seus pecados. Ela beija os pés, isso é um sinal de reverência. Ela unge não a cabeça,
mas ela unge os pés para substituir a lavagem que era comum. Diz o texto que ela exageradamente derrama sobre os pés de Jesus um bálsamo, um perfume. Irmãos, que lições a gente pode aprender disso aqui? Que lições a gente pode tirar daqui? E eu acho que a lição fundamental que eu aprendo aqui é que quanto mais perdoado eu sou, mais eu tenho motivos para adorar o Senhor Jesus. Eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa, porque se você compreender a dimensão do perdão de Deus, quanto mais você conhece o amor de Deus, quanto mais você conhece o perdão de Deus, quanto mais você tem a dimensão da obra de Cristo aplicada na nossa vida, mais motivo você tem para adorar. Eu aprendo aqui também outras lições. É que é muito fácil a gente apontar o pecado dos outros. O texto diz que essa mulher é uma mulher o quê? Pecadora. Jesus vai dizer lá, versículo 47, perdoado-lhe são os seus o quê? Muitos pecados. Não era pouco não. Se você observar, Simão, versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este for um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é o quê? Pecadora. Irmãos, com que facilidade nós temos para olhar os pecados dos outros, para apontar os pecados dos outros. Eu tive uma experiência nessa viagem que eu fiz lá para Turquia. Apareceu um rapaz lá no grupo de Belo Horizonte. E ele disse: como é que você ficou sabendo da viagem? Eu disse: não, eu acompanho, pastor. Acompanho a igreja de Pinheiros, os cultos. E uma das coisas que me impacta muito na igreja de Pinheiros é o amor de vocês pelos pecadores. Eu quero contar minha história para o senhor. Há 3 anos atrás, eu estava no fundo do poço. Eu fui um empresário de sucesso em Belo Horizonte, casado, 2 filhos. Me envolvi com drogas, com promiscuidade, me tornei um homossexual. Fui abandonado pela minha esposa. Mas um dia me convidaram para um negócio chamado Legendário. E eu subi lá no monte com aquele programa de índio, porque eu não queria ir para a igreja. E ali Deus me encontrou. E Deus transformou a minha vida. De lá para cá, tudo foi restaurado. Eu fui liberto de todos os meus pecados. Estou tentando restaurar o meu casamento. Restaurou a minha vida financeira. E eu estou muito feliz, porque meu filho ficou noivo ontem. Está aqui a foto. E eu restaurei a amizade com meus 2 filhos. E Deus tem feito uma obra transformadora na minha vida. Eu agora sou líder de grupo. E eu faço todos os dias com um grupo de homens um culto de oração na Igreja Batista Central. Eu sou uma nova criatura. E eu fiquei com vergonha assim, sabe?
porque eu nunca fumei maconha, nasci na igreja, nunca me envolvi com promiscuidade. Porque a gente fica comparando esse fariseu aqui, Simão, ele era um homem que, se fosse comparar a conduta dele com a conduta da mulher, ele era um cara quase santo, jejuava, dava dízimo, conhecia os ensinamentos da palavra de Deus. Eles eram a elite religiosa, espiritual. E ele se achava. Eu aprendo uma lição aqui também, com um pessoal na igreja aqui de Pinheiros, está cheio de mimimi. Muita gente aqui precisando aprender com Jesus. Porque Jesus foi convidado para aquele jantar. E ele não foi bem recebido. Ele não passou no ministério de recepção. Não foi beijado, não teve os pés lavados e nem foi ungido com óleo. Quem tinha que fazer isso era quem? Era Simão. Tem gente aqui que diz: eu só dou aula se eu escolher o assunto. Não, o assunto já está escolhido, é a Bíblia. Eu só toco se for banda fechada. Se for banda aberta ou umbanda, eu toco. Nós estamos vivendo, irmãos, a gente não está entendendo. Pessoas são mais importantes do que protocolos. Jesus foi naquele jantar, e aquele jantar era uma cilada para acusar Jesus. Estava tudo armado. Mas Jesus vai. E ele sabia que seria mal recebido. Ele sabia o que iria acontecer ali, mas ele não deixa de ir. Não deixa de ir. Eu me lembro, Milton, a gente viajava para o interior com aquele projeto para plantar 50 igrejas em 10 anos. E a gente ia, viajava, às vezes, 400, 500 quilômetros. Chegava lá para conversar com o pastor ou com o conselho. Os caras davam um chá de cadeira na gente. E Milton dizia: pastor, nós viemos aqui para dar dinheiro para o povo, para plantar igreja, para construir templo, para fazer parceria. Eu falei: então fica calmo. Fica calmo, é assim mesmo. Se você é de Cristo, você está crucificado com Cristo. Seu viver é Cristo. Mas aí vem uma parábola. Veja no versículo 40. Diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, não disse para a mulher, dirigiu especificamente para o Simão. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Aqui nós temos 3 lições que Jesus está querendo nos ensinar nessa parábola. Primeiro, todos nós somos devedores. E a nossa dívida não é em quantidade de pecados, a nossa dívida é na nossa natureza. Por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, até no capítulo 3, versículo 20, ele mostra a depravação total do homem. Independentemente se esse homem é religioso ou não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer.
E o nosso problema não é a quantidade de pecados que eu tenho, se são muitos ou se são poucos, mas é a minha natureza pecaminosa. Não são os tipos de pecados. O pecado da soberba é pior do que os pecados sexuais. É o pecado mais presente na nossa vida, na vida da igreja. É o pecado que Deus resiste. Ele resiste. É o pecado que expulsou Adão do paraíso, que expulsou Lúcifer do inferno. É o pecado que mais prejudica a vida do crente e do homem. É o pecado da soberba, do orgulho. Essa mulher tinha muitos pecados. Jesus diz isso. Muitos pecados. Eu e você temos muitos. Zé Francisco nem se fala. Passou 30 anos desviado só pecando. Aí eu falei, agora você tem que trabalhar dobrado. Segunda lição, irmãos, que Jesus está nos ensinando, olha, nós temos uma dívida, ambos nós temos, e ambos nós não podemos pagar. Nem quem deve 50, nem quem deve 500. Nós não podemos pagar pelos nossos pecados. Não há ninguém que possa se auto-perdoar, resolver os seus pecados. Mas em terceiro lugar, se você observar bem, nessa parábola, Jesus perdoa pecados. E a causa do perdão é o amor. É o amor. Por isso que ele vai colocar: não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos o que devia 500 e o que devia 50. Qual deles, portanto, amará mais? Suponho aquele a quem mais o quê? Perdoou. Replicou-lhe: julgaste o quê? Bem. Julgaste bem. Irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em 1 João, capítulo 4, nisto se manifestou o amor de Deus. Não que nós o tenhamos amado, mas Ele nos amou primeiro. O amor desta mulher, a adoração dessa mulher, o arrependimento dessa mulher, a adoração dessa mulher, é porque ela experimentou o amor de Deus na sua vida, o perdão de Deus na sua vida. Ela recebeu um milagre que ninguém poderia fazer, o milagre que ela precisava. Eu queria que você pensasse nisso. Jesus se volta para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Essa penetra que entrou aqui sem ser convidada, que você já disse que se eu fosse profeta, eu não deixaria nem ela tocar nos meus pés, porque o impuro não pode tocar no puro. Mas o impuro só pode ser purificado por aquele que é totalmente puro. E ali, Jesus estava purificando aquela mulher. E aqui entra uma lição maravilhosa para mim e para você. Versículo 47, vamos ler juntos?
Por isso te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, o quê? Pouco ama. Porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. E aqui, meus amados irmãos, não está somente na nossa relação com Deus, mas está na nossa relação uns com os outros. Quando a gente ama um ao outro, a gente perdoa um ao outro. E olha que tem alguns irmãos que são difíceis para a gente perdoar. São ou não são? Mas quanto mais pecador, mais a gente tem que amar. E está entrando gente de todo tipo aqui em Pinheiros. Teve um irmão que eu batizei, ele está tatuado da cabeça ao pé, com uns brincos interessantes, diferente, mas está salvo, é meu irmão em Cristo. Na ressurreição, o novo corpo não vai ser tatuado. Aguenta até lá. Irmãos, Cristo é o centro da igreja. Cristo é tudo em todos. Com certeza, Simão não foi perdoado. O texto não diz que Jesus disse para Simão. O texto diz, versículo 48, então disse para a mulher: perdoados são os teus pecados. E aí, a turma da teologia não está preocupado com a mulher. Não está preocupado com a salvação da mulher. Está preocupado com a cristologia, com a teontologia. Quem é este que perdoa pecados? Quem é este que até perdoa pecados? Você já notou? Ao invés de se alegrar pelo fato daquela mulher ser transformada por Jesus, ser perdoada por Jesus, passar a ser a nossa irmã na fé, fazer parte da família de Deus, eles estavam discutindo se Jesus tinha ou não autoridade, poder. E Jesus novamente disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz, vai-te em paz. E eu acho interessante, irmãos, veja lá no capítulo 8, na continuação, aconteceu que depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas o quê? Mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. E diz no versículo 6, e muitas outras as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essa mulher pode ter sido participante agora dessa caravana de mulheres que seguia o quê? A Jesus. Aplicações práticas para mim e para você nessa manhã de ceia. Você já foi perdoado. Se você creu em Jesus, se você o tem como seu Senhor e o seu Salvador. Mas eu e você, nós não estamos livres da presença do pecado. E Jesus instituiu esse sacramento que deve ser repetido até que Ele volte,
para que eu e você possamos reatualizar a nossa salvação, purificar a nossa vida. Então, se você está aqui nesta manhã e você carrega aí na sua vida pecados como crentes, Jesus pode purificar você nessa manhã. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele pode. Se você não tem Jesus ainda como seu Senhor, como seu Salvador, eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus o ama e Ele quer perdoá-lo completamente. Ele quer transformar a sua vida. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. O sacrifício de Jesus é suficiente e eficiente para nos aperfeiçoar completamente, totalmente. Preste mais atenção nos seus pecados do que no pecado dos outros. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide de sua vida. Seja misericordioso. Seja misericordioso com quem peca. Voltando àquele irmão de Belo Horizonte, e ele colou comigo e ele disse: pastor, eu gosto do senhor como pastor, porque o senhor é um pastor assim, que é pecador, assim, igual a gente. Eu falei: você nem me conhece ainda se eu contar os pecados. E ali a gente teve aquele tempo de comunhão, e teve um momento muito especial que eu falei com ele: olha, você vai ser o ministro de louvor. Lá em Laodiceia, quando a gente louvou a Deus ali, e ele conduziu o louvor, a adoração, e foi um momento muito especial, onde houve a manifestação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Irmão, nós somos pecadores, e Deus tem prazer na misericórdia, e nos perdoar. E se nós não tratarmos do pecado na nossa vida, se nós não buscarmos uma vida de santidade, a gente não vai a lugar nenhum. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor. Às vezes tem pecado na nossa vida, e Davi diz lá no Salmo 139, né? Aqueles que eu nem sei, que eu não estou consciente. Que o Senhor nos perdoe. Combata na sua vida o farisaísmo. Você não é melhor do que ninguém. Não importa se você só deve 50 e o outro deve 500. Jesus perdoa a ambos. A ambos. Vamos orar?